Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Muito boa tarde, com alegria e satisfação novamente aqui com vocês no Saúde Plena. É isso mesmo, por que plena? Porque a gente entende na plenitude. Nós, espíritas, buscamos a plenitude espiritual, mas nós somos seres espirituais transitando por uma experiência aqui na Terra. Então, a nossa proposta do programa é estar sempre trazendo para você novidades da área da saúde, para que você possa fazer as pontes entre a questão da saúde e da espiritualidade. E junto comigo, doutora Joeli Pucci. Boa tarde, Joeli. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa Saúde Plena. Programa esse que realmente vai ampliar sua maneira de perceber a realidade, a vida, ampliar sua consciência com relação a uma saúde integrativa. Você já nos acompanhou em programas anteriores e já entendeu o que nós queremos dizer quando falamos integralidade. É a intersecção que ocorre entre as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa conduta energética, a nossa conexão com a espiritualidade, intercambiado pelo nosso corpo físico. Como ele bem disse, somos espíritos com experiências na Terra. Mas aqui na Terra temos o nosso corpo físico, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas conexões. E como é que tudo isso se interage para que você consiga ter saúde? Ou como é que tudo isso se desequilibra em algum lugar, em algum ponto, que faz com que você comece a perder a saúde e caminhe para o desequilíbrio chamado doença? Hoje o programa está muito especial, vocês vão adorar. Já vou dizer para você, começa a compartilhar o programa, né? Começa aí a encaminhar para os conhecidos. Nós vamos falar de coisas muito, mas muito interessantes, ok? Então vamos lá. Eu vou contar uma história real, verdadeira, que vai fazer a ponte com um dos livros de André Luiz, que é o Mecanismos da Mediunidade. Então, uma paciente minha, uma senhora de 70 e poucos anos, ela e a filha foram comemorar um aniversário, alguma coisa assim, num restaurante típico. Coisa que acontece com todos nós. Vamos num restaurante, vamos lá. E o restaurante era tipo um restaurante russo, e elas estavam ali muito contentes. Embora a mãe dela vinha de alguma semana aí que tinha pego dengue, mas estava se recuperando. E falou, vamos a esse restaurante? Vamos, porque ali tem uma música especial, tem uma dança especial, e elas têm uma ligação com essa questão da Rússia, da dança, essa coisa toda. E foram para lá. E até aí estava tudo bem, foram lá e tal. E como aí, lá, um restaurante, sendo típico, ele tem o quê? Tem as dançarinas, os dançarinos que dançam aquelas danças típicas da Rússia. Tem aquelas vestimentas específicas, né? Todas as vestimentas, que a Rússia é um país que tem muita tradição, né? Muita cultura. E isso é difundido no mundo todo. E aí, elas foram para lá, e estavam se divertindo, estavam tudo bem. E até pediram lá, tem uma sopa especial, que chama goulash, né? Parece que é uma sopa que tem beterrabas, alguma coisa assim. Falaram, vamos comemorar. E durante a janta, as pessoas cantando e tal, e veio até um dançarino lá, colocou lá um adorno, parece um chapéu, na cabeça dessa senhora, que é paciente minha. E até então ela estava se sentindo, estava tudo bem. De repente, e eu quero dizer para você que de repente é interessante, de repente ela não começou a sentir mal, começou a sentir muito mal. Começou a ter uma sensação muito ruim, uma sensação de esvaimento de energia, uma sensação de que estava perdendo as forças. Já aconteceu isso com você? Que você está num ambiente ou está em contato com uma situação e você começa a perder as suas forças, você começa a sentir uma sensação até de um desmaio mesmo, ou até uma sensação pior, como se fosse te dar uma crise, né? Isso aí é bastante comum, entre aspas, as pessoas que têm essas crises, chegando e até muitas vezes ao pronto-socorro, em questões de emergência, porque tem a sensação de morte iminente, né? E quando chega muitas vezes no hospital, no pronto-socorro, chegando lá, o médico examina, faz avaliação e não encontra
nenhum quadro clínico objetivo do que a pessoa está falando. Isto é, a pressão está normal, a temperatura está normal, a saturação está normal, a ausculta cardíaca está tudo bem. Mas a pessoa relata uma sensação de muito mal-estar, que vem sempre acompanhado com medo, uma ansiedade muito grande. E é o que começou a acontecer com ela. Ela teve uma sensação de que ela estava se esvaindo, e a sensação depois ela contou como se ela estivesse morrendo. Olha a situação. Então, você está ali no ambiente, tranquilo, de repente você começa a se sentir mal, e é óbvio que você logo vai para um pensamento mais lógico, né? Falando, nossa, será que eu estou tendo uma alergia? Será que isso que eu estou comendo, por exemplo, está me causando uma alergia? Porque tem pessoas que têm alergia. E as alergias, a alergia é diferente de intolerância. Aliás, a doutora Joeli é especialista nisso. Descobrir o que você é intolerante e o que você é alérgico. Então, a pessoa alérgica, ela tem uma reação aguda, né? Aquelas que a pessoa, às vezes, ela sente o cheiro do camarão e a garganta fecha. Tem que sair correndo, porque senão ela não consegue respirar. Tem que tomar injeção, tem que fazer adrenalina, tudo. Isso é alergia. A intolerância já, às vezes, demora 1, 2 dias, que tem outros sintomas. A pessoa pode ter dores abdominais, pode ter um vermelhidão no corpo. É um pouco diferente. Por isso que muitas das vezes, quando a pessoa vai ao médico tratar a alergia, ele não encontra nenhuma alergia, mas porque os exames não mostram intolerância. Agora, existem exames mais sutis, como o da biorressonância, que a doutora Joeli faz, por exemplo, que captura a intolerância. E ela pensou, mas será? Mas o que ela estava comendo diferente? A sopa lá, ela já tinha comido muitas vezes. Os ingredientes da sopa não tinham nenhum motivo para trazer aquele mal-estar. Mas ela, então, começou a ter uma sensação de que ela não tinha forças para levantar. E começou aqui no olhar, né? Porque estava até difícil ela conversar e falar. A filha dela começou a perceber ela diferente, começou a empalidecer. Ela olhando para a filha e dificuldade de se comunicar, porque estava uma sensação muito forte. De novo, como ela relatou depois, uma sensação de morte mesmo, como se estivesse num sistema de morte. E até que ela parou de se alimentar, tentando entender o que estava acontecendo, e muitas vezes a gente vai pensar, bom, será que eu comi alguma coisa? Será que caiu a minha pressão? O que será que está acontecendo? E é um raciocínio que, às vezes, falta ampliar essa questão do raciocínio. Porque se a gente, muitas das vezes, os nossos sintomas, nós ficarmos presos só às questões das respostas fisiológicas, quer dizer, orgânicas, a gente pode não conseguir alcançar o que está acontecendo, né? E é interessante porque elas são duas pessoas bastante espiritualizadas, têm conhecimento, mas na hora ali do pânico, do mal-estar, ela falou, não, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Ficou na dúvida se ia para o hospital, não ia para o hospital. E aí, para sair do restaurante, veja, ela não tinha forças. Ela teve quase que ser carregada pelos ajudantes, pelos pessoal do restaurante lá, pelos garçons, pelas pessoas que estavam lá. E esse mal-estar estava persistindo. E o que começou a acontecer? Claro, com todo esse mal-estar, a sensação de morte, a cabeça dela começou a ficar confusa. E ela começou meio que não entender o que estava acontecendo, como se ela estivesse meio fora do ar, uma sensação de pensamentos diferenciados, confusos, fora mesmo de um padrão de equilíbrio. E veja, até aí a ida ao restaurante estava tudo bem. Eu tinha tido uma dengue, mas ela estava se recuperando. E ela resolveu, então, ir para casa, porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu não estou passando bem, eu vou para o hospital, e o hospital às vezes não vai trazer a resposta adequada. E ela resolveu ir para casa antes de ir para o hospital, porque ela também tem uma noção de que existem outras situações a serem observadas, outras situações que precisam ser pesquisadas no nosso cotidiano. Joeli, já aconteceu alguma coisa assim com você? Isso que eu estou falando faz sentido para você, Joeli? Inúmeras vezes, pessoal. E quanto mais a gente vai ficando perceptiva e vai se conscientizando que tem campos vibratórios ou campos energéticos que estão permeando nós e os ambientes, mais a gente tem assertividade nessas questões. Comigo já aconteceu várias vezes, né? De repente você entrar num local e ter um déjà vu, né? Que muito que as pessoas falam é ter um déjà vu.
É como se tivesse acionado em você uma lembrança de algo que você já vivenciou, que pode ser numa vida pregressa. Nós sabemos, nós que estamos dentro da filosofia espírita, sabemos do quesito reencarnação, correto? Ou um déjà vu de memórias que eu vivenciei em algum tempo e espaço desta minha vida presente e que vem aflorando. Então, o ambiente, ele contribui e muito para esse estímulo, né? Ele serve como um gatilho de memórias que podem estar pregressas, mas que estão guardadas, né, nos nossos registros, ou desta vida mesmo. Eu, uma vez, fui muito interessante, né? Quando ele relata essa situação de Rússia, imediatamente, para mim, uma época, vocês sabem que eu fui bailarina profissional, né? E todo sonho de uma bailarina é entrar numa companhia de dança e começar a trabalhar no municipal, né? Todo mundo sabe disso. Se não sabe, vocês vão saber agora. E imediatamente, quando eu dei entrada, né, para fazer minha preleção, a seleção, eu me vi, né, no dia mesmo do teste, né, que você entra e tem toda a banca examinadora lá, eu entrei, quando eu entrei, aquele cenário já não era o cenário do local. Eu já me vi numa companhia dançando russa, gente, russa. Porque é onde é os bolshóis da vida, né? Os balés bolshóis, eles estão todos na Rússia. E foi muito engraçado. E à época eu não tinha informações, eu não tinha os códigos que a gente tem hoje que é conscientizá-los. Né? Foi, nossa, que estranho essa sensação, essa lembrança. E lá eu acredito que eu devo ter feito uma excelente apresentação, porque eu não me recordo muito, porque a coisa acontece e eu fui aprovada, entrei, enfim. Mas o que a gente quer mostrar para vocês, tanto com a minha história, quanto com essa história que o Rubens relata, muitas vezes essas influências no campo energético, liberando estas sensações, como ele vai continuar colocando aí do exemplo dessa nossa paciente. Inclusive, você contou uma situação que eu me lembro também, nesta vida mesmo. Certa vez eu fui viajar com o Dr. Reinaldo Leite, né, que tinha um programa, tem ainda muita coisa aí na rádio. Nós fomos para a Suíça, não, para a Suécia. Eu fui com ele, acompanhando, ele ia fazer palestras lá. E eu me lembro que nós fomos caminhando lá para o local da palestra e nos levaram para passear no caminho, numa espécie de uma praça muito grande, lá que tinha vários quiosques, várias coisas. E, de repente, eu começo a me lembrar, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, na vila que eu morava, no Tatuapé, ali perto do Corinthians. E eu pensei comigo, ué, como assim? O que me faz lembrar de 5 anos de idade, numa vila onde eu morava? Não tem nada, né? Eu não consigo identificar nada que possa estar me trazendo. Mas eu não consegui identificar, mas eu fiquei na pesquisa. E é uma coisa que a gente sabe, que quando você começa a ter memórias ou lembranças, ou mesmo sensações repentinas, é interessante você fazer a pergunta, falar assim, que situação existe aqui que eu ainda não estou percebendo, que a gente chama de gatilho ou âncora, que pode estar acionando uma memória que está guardada no meu arcabouço de memória, porque a gente não guarda memória só no cérebro, o corpo todo tem memória. Aliás, até o nosso perispírito tem memória. E eu fiquei atento, fiquei observando o que tem. Aí eu comecei a identificar que tinha uma coisa que me chamava a atenção, que eu não tinha prestado atenção, mas era um odor um pouco diferente. Forte, diferente, eu não identificava do que era. E eu comecei a seguir aquele odor. E segui que, conforme eu caminhava, eu ia em direção aonde era a origem daquele odor. Mas eu fiquei atento para tentar identificar o que era. E quando eu fui chegando mais perto, que houve uma abertura de uma região na praça ali, eu percebi que existiam vários animais que estavam ali, animais como se fosse um mini zoológico, uma coisa assim. E aí eu consegui localizar, falei, esse cheiro do que é? E foi diretamente a umas cabras que tinham lá. No caso, as cabras têm um cheiro forte. E aí eu fiz a pergunta, que foi a pergunta decisiva, para eu entender o que tinha acontecido.
eu me lembrei, e veio a imagem, porque aí vem a imagem, de acordo com as perguntas que você faz para você mesmo, você pode acionar, identificar. Então veio a imagem, eu com 5 anos de idade, vinham homens que caminhavam nas ruas com cabras e ele vendia o leite na hora. Então ele borrifava o leite lá, tirava o leite lá da teta da cabra e eu tomava diretamente quentinho, e era muito gostoso. Então ali eu fui acometido, entre aspas, de um gatilho que me acionou uma memória muito indiferente ou boa. Esta mulher, essa paciente nossa, acionou provavelmente um gatilho, ou a dúvida vai ser sempre, é um gatilho que acionou, ou é um campo de energia externo que pode estar interferindo. Vou repetir. A pergunta sempre é, isto é um gatilho que está acionando uma memória, ou é um campo externo, isto é um campo vibratório, ou um campo espiritual, que está em se aproximando de mim, está me causando esse mal-estar. Então, é sempre quando você tem uma sensação repentina, uma mudança repentina, é interessante que você faça esse tipo de questionamento. Por esse questionamento vai te trazer autoconhecimento. Opa, o que eu estou sentindo? Isso é meu, tem um gatilho, tem uma memória, ou eu estou captando de fora? E lá no Livro dos Espíritos está bem claro que a interferência nos nossos pensamentos é muito maior do que a gente imagina. E ela, então, tomou a decisão de ir para casa e me ligar. E era até um final de semana, um sábado, ela me ligou, e como eu sei que é uma paciente que tem uma sensibilidade muito grande e que, às vezes, numa orientação a gente consegue ajudá-la, eu comecei a conversar com ela e nós identificamos que, por tudo o que ela tinha já feito de proteção, essa coisa, tinha acionado uma memória dela. Uma memória. E aí nós conduzimos um interrogatório, uma anamnese, uma conversa, para ela ir decodificando essa memória. Joeli, você já teve essa oportunidade? Porque como eu decodifiquei, por exemplo, a memória minha, e aos 5 anos de idade estava lá o homem, o cabreiro lá, com os cabras e tal. Mas você já teve oportunidade de você ter uma sensação de que aquilo tem uma relação tempo-espaço diferente, mas que fica um pouco mais difícil você decodificar, sabendo da onde vem. Já passou por essa situação? Muitas vezes, pessoal, muitas vezes você tem a sensação de que aquilo ou está acontecendo muito rápido ou está demorando muito. É como se você olhasse para o tempo de uma forma diferenciada. Parece muito louco, viu, gente? Mas não é loucura, é realidade. É uma realidade que está além da realidade física que a gente conhece, né? E eu fico pensando, muitas vezes, né? Será que nós estamos encenando situações que são realmente nossas, do nosso destino? Nós estamos programando o nosso destino, assim como a gente treina vocês, né, nos nossos métodos, que é de treinamento para um futuro extraordinário, ou eu estou vivenciando uma determinada situação por determinado campo influenciativo, né? Por algum tipo de pensamento intrusivo. Você já deve ter percebido pessoas que mudam o comportamento. Você olha e fala, nossa, mas a pessoa está tão esquisita, ela não é assim. Ou ela está muito apática, ou ela está muito briguenta, ou ela está muito reclamona, ou ela começa a ter uma atitude agressiva, que você fala, nossa, ela não é assim, mas ela está assim. E se não se tem a consciência, o que vai acontecer, gente? Aquilo vai virar, se é um campo adverso, ele começa a fazer parte do teu campo vibratório, e aí você vai começar a ter esse tipo de comportamento. E a terceira situação, né? Você, de repente, ter despertado, né? Algum arquivo seu de vida passada, e você trazer esta memória da vida passada para a vida atual. Mas, doutora, isso é possível? É possível. O Rubens vai explicar isso direitinho para vocês. É possível eu acionar, sim, né, uma personagem, vamos falar assim, ou uma personalidade, ou vamos falar de multiverso, ou vamos falar de subpersonalidade, fractal, seja o nome que se queira dar, que também pode ser acionado e pode querer sobrepujar o que você está vivenciando agora. Eu tenho um caso
antes de te passar a câmera, de um conhecido nosso que sempre teve um temperamento tranquilo, um rapaz, né? Muito caseiro, muito atencioso, enfim. E aí, durante a trajetória, ele sofreu um acidente de carro com outras pessoas. Enfim. Esse menino foi para o UTI, esse menino teve uma parada cardíaca, esse menino sofreu um processo de ressuscitação, e quando ele começou a se recuperar, ele começou a desenvolver hábitos estranhos, que a família começou a chamar atenção, a perceber. O menino começou a usar roupa de couro, o menino não usava roupa de couro, ele queria casaco de couro, ele queria moto, o menino não era motoqueiro, o menino não era motoqueiro. De repente, ele se recuperou, ele comprou moto, ele virou motoqueiro, ele começou a ter um comportamento completamente diferenciado. Ele tinha um noivado, ele desfez o noivado, dizendo que ele queria viver a vida. Quer dizer, quando a gente olha de uma forma isolada, é estranho, mas quando você olha de uma forma mais complexada, você entende assim, o que aconteceu aí? Ele despertou uma subpersonalidade dele, de vidas passadas? Pode ser. Só que a vida que prepondera hoje é aquela, não a passada. A passada já passou. 2, é alguma influenciação que naquele momento sobrepujou esse campo vibratório do rapaz e ele começou a encenar um novo personagem, uma nova influenciação? Ou não é nada disso? Como é que você vê isso? Responde para o... Aliás, coloque, faz a tua colocação para o pessoal, que agora eu deixei uma dúvida enorme na cabeça de todo mundo. No caso dessa paciente, como ela tem uma sensibilidade, nós podemos abrir uma conversa para que ela possa identificar, né? Então, nós pedimos para ela começar a se perceber se dela saísse alguma emoção, algum sentimento em relação àquilo e criasse uma imaginação. E ela, com uma sensibilidade, ela criou mesmo, ela percebeu a gente vai chamar, uma história, né, que a gente sabe, uma história, uma personalidade de outra encarnação, que era uma jovem. Essa é a história que ela trouxe. Aí você vai lá, Rubens, como é que você sabe? Não dá para saber, a gente não está aqui para provar. A gente não precisa mais provar, a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas ela trouxe essa informação. Pode ter sido uma metáfora do inconsciente? Pode. Mas pode ter sido a verdade? Ela pode ter acionado, porque no livro dos Espíritos está lá a pergunta. É possível saber o que fomos em vidas passadas? Os Espíritos responderam, em alguns momentos, pequenas brechas são abertas. Presta atenção, os Espíritos responderam. Em alguns momentos, pequenas brechas são abertas para você poder identificar algumas coisas. E eu sinto que, muitas das vezes, essas brechas são abertas para fazer uma descompressão. Você imagina que ele tem uma bolha, né, de várias vivências, a pressão vem, então é possível. Algumas pessoas têm acesso. Todo mundo? Não, mas tem acesso. Essa senhora teve acesso naquele momento a uma imagem que veio, uma história que veio de uma jovem bailarina russa, inclusive, muito bonita, elegante, muito ligada ao poder e muito invejada. E aí, qual foi a sensação que veio para ela, na explicação? Que ela sofreu um ataque criminoso, vendo a desencarnar naquela vida. E olha que interessante, qual é a ligação dessa situação da vida passada? Do que ela foi atacada criminosamente? Por envenenamento. Ela foi envenenada e, muito provavelmente, o envenenamento pelo alimento que ela estava comendo, pela sopa tradicional. Então, veja, há um conjunto de fatores de gatilhos que são acionados e que trazem toda uma revivenciação, a gente poderia dizer. Naquele momento, ela não é mais sozinha a personalidade de hoje, a pessoa de hoje. Tem uma mistura, digamos assim, de mais uma personalidade, que é essa personalidade anterior. Mas, Rubens, onde você tirou isso? Mecanismos da mediunidade. O doutor André Luiz estava lá, foram numa sessão espiritual, onde haveria lá, recebendo os irmãos, as incorporações, e André Luiz olha para um daqueles da mesa, né, a mesa branca e tal, que ele está recebendo o espírito. E André Luiz olha, né, do plano espiritual e fala, mas ele não está recebendo nenhum espírito ali.
E aí o mentor fala, ele não está recebendo o espírito de fora, mas ele está recebendo um espírito dele. Quer dizer, foi a explicação que deu, diria hoje. Ele está recebendo a subpersonalidade dele. E olha, e é por que ele está sendo acionada essa subpersonalidade dele. E aí o mentor fala, olha naquele canto lá. Então existia um espírito que estava muito ligado a essa pessoa e que aquele espírito tinha a ver com a relação de vida passada desse que estava recebendo o próprio espírito. E o que o mentor fala? Deverá ser acolhido, orientado, doutrinado, como se fosse uma entidade espiritual de fora. Vou repetir. Está lá em Mecanismos da Mediunidade, né, Luiz? Deverá ser atendido, e aí logo, né, muitas vezes na doutrina, fala, isso é animismo. Espera um pouquinho. Como assim animismo? Então, lá está explicado, a pessoa pode receber o próprio espírito. Então, muitas vezes fala, não estou vendo espírito nenhum, é animismo. Mas pode ser que a pessoa esteja recebendo dela mesma, o espírito dela, de outra encarnação, que tem uma necessidade de ser orientado, doutrinado, explicado. Porque, nesse momento, aquela subpersonalidade, como a gente coloca, não tem as noções do que ele tem nessa vida atual. Não tem. E há necessidade de ser orientado, doutrinado, e muitas vezes pode parecer surreal, tá? Mas a gente faz alguns tratamentos nesse sentido. Em alguns centros espíritas fazem esse tratamento. Encaminhado. Nossa, Rubens, mas a gente sabe quando vem uma entidade e a gente faz a doutrinação, conversa, faz aquele auxílio e tal, e encaminha. Mas o nosso próprio espírito, a nossa subpersonalidade, precisa também ser encaminhado, né? Me recordo agora de certa feita eu ouvi de Divaldo Pereira Franco, uma palestra fantástica, que nunca mais me saiu da memória. Ele conta que ele foi pedido para ele visitar uma senhora lá de uma favela, de um lugar de bastante dificuldade, uma comunidade, e essa senhora estava com uma tuberculose muito acelerada, estava às beiras da morte, e tinha um menino, um bebezinho. E pediu para o Divaldo, cuide do meu bebê, por favor. O Divaldo tem aquele trabalho fantástico, né? E o Divaldo falou, não, eu vou cuidar, mas depois que a senhora passar para outro plano. Enquanto a senhora estiver aqui, eu só fica com ele. E ela virou para ele e falou, tá, virou as costas, virou o rosto e foi embora. Desencarnou na hora. E aí o Divaldo pegou aquela criança e levou para casa. E aquela criança também estava doente. Também tinha uma doença muito grave, segundo os médicos lá, que tinha uma tuberculose também, tipo incurável para a idade. E o Divaldo Pereira levou e ficou com aquela criança orando e pedindo. E logo chega, diz que chegou então uma entidade luminosa, um anjo bonito, que adentrou o quarto, iluminando todo o quarto. E depois de atender várias pessoas lá na residência do Divaldo, falou, vamos tratar da nossa filha agora, do nosso filho agora. Primeiro fomos tratar dos outros, vamos tratar dos nossos filhos. E o que... Então, é como se, quando a entidade se aproximou daquele corpinho, né, um bebezinho de cor negra, sofrendo muito, com muita febre, é como se a entidade pegasse de dentro dele, presta atenção, é o Divaldo que conta, de dentro dele, tirasse um jovem, a francesa, com aquelas roupas bufantes, com aquelas calças, tirou dentro dele, e como se tivesse tirado nos braços essa entidade, e levou embora. E depois, no raiar da manhã, Divaldo conta, que essa entidade trouxe esse jovem, e ele descrevia aqueles cabelos dourados, aquelas roupas bufantes. Veja, o que ele fez? Uma subpersonalidade daquele bebezinho. E quando ele trouxe e se aproximou essa subpersonalidade, ele falou que é como se o bebezinho puxasse como esponja puxa água. Uma esponja puxa água. E a criança, imediatamente, começou a se sentir muito melhor, ficar bem, e no dia seguinte estava curada. Olha, então a entidade veio, uma entidade de luz, retirou uma subpersonalidade
levou para tratamento no plano espiritual. Coisa que às vezes fica, como assim? Está lá, Divaldo Pereira Franco. Trouxe de volta, tratado. Quando se aproximou do bebezinho, é como se o bebê puxasse, absorvesse como uma esponja puxa água, e a criança no dia seguinte estava completamente curada. Então, esse relato de Divaldo me marcou profundamente, porque nós há muitos anos trabalhamos com essa percepção de que existem subpersonalidades que podem aflorar, que são memórias, lembranças, que nós chamamos de subpersonalidades, de outras existências. E quando elas vêm à tona, elas podem trazer todo o componente do que elas viveram na outra existência. Gente, isso é perfeitamente normal de acontecer. Se você em algum momento se ver nessa situação, ou vivenciar um processo com um parente teu, com um conhecido, não é para você se assustar, é para você entender e lembrar aqui do nosso programa que essas manifestações já está lá, o Divaldo já falou, já está nos mecanismos da mediunidade, ela é perfeitamente natural de acontecer. Daí nós precisamos entender qual vai ser a conduta, como foi dito. Não é um espírito obsessor. Aí quem tiver no manejo da situação é que tem que ter, lógico, todo o conhecimento para. Não é um obsessor, então não adianta você banir, não adianta, mesmo porque o obsessor a gente não bane também, né? A gente vai entender por quais razões ele está em ressonância com a pessoa. Aí a gente volta, né, ao início do que o Rubens falou, a questão do autoconhecimento, a questão, né, de você estar entendendo como é o seu funcionamento, porque o obsessor está próximo a você porque tem um fator ligante. Qual é o fator ligante? Pode ser emoções, pensamentos, situações pregressas, podem ser várias os pontos de ligação, mas o que é importante você refletir sobre o nosso programa de hoje, da saúde plena, é entender que muitas vezes situações que você está vivenciando, ou até mesmo um problema de saúde, quantas e quantas pessoas nós atendemos aqui na nossa clínica que vêm com vários tipos de problema, vários tipos de problema. É óbvio, né, gente? Uma clínica médica, o cara não vem comprar roupa, né? Mas quando a gente começa a ter esse raciocínio um pouco mais amplificado e começa a entender, vamos entender quanto que isso está no físico, vamos entender se está tendo uma influenciação, né, que pode ser aí do campo vibracional de si próprio, pode ser do campo vibracional de outras pessoas, você sabe, você já foi em determinados locais, festas, eventos, a não ser o da Boa Nova. Da Boa Nova sai todo mundo energizado. Aliás, tem amanhã, né? O encontro Amigos da Boa Nova. Você não comprou ainda o teu ingresso? Ainda dá tempo, lembra? mercatolivros.com.br. Você acessa e você consegue o seu ingresso. Então, você já não foi em determinados locais, festas, por exemplo? Você vai bem, você vai bonito, de repente você começa a se sentir mal, você quer ir embora, no dia seguinte você está esquisito, você está mal. O que quer dizer isso? Você se contaminou com o campo vibratório do lugar. E possivelmente você vai ter febre, você vai ter dor de barriga, você vai ter dor de cabeça, você vai ter ressaca. Ressaca sem beber, viu, gente? Sem colocar uma gota de álcool na boca. É o campo vibracional. Temos que ter esta conscientização, pessoal. Não há mais tempo de falar, será que é? Será que não é? Com hipóteses. Não, não. Nós já estamos na transição planetária, que o Divaldo já falou há muito tempo atrás. É que ainda existe um conceito assim, eu tenho que ver o que é a transição planetária. Você não tem que ver, nós não vamos ver, nós estamos vivenciando, nós estamos sentindo, nós estamos percebendo. Não é uma coisa que vai falar, olha, agora é a transição planetária. Pum, ó, começou. Não, você já vem percebendo que as coisas estão diferentes. Então, amplie a sua mente, amplie a sua consciência, para que você possa viver melhor. Imagine essa senhora do caso que o Rubens estava contando. Se ela não tivesse, né, essa mente um pouco mais amplificada de percepção e realmente de busca de uma ajuda, ela podia estar hoje internada no pronto-socorro ou no hospital lá e iam
fazer vários tipos de exame e não ia encontrar nada. Por quê? Não está no corpo físico, está se manifestando no corpo físico, onde a raiz está em outro processo. Podia ter uma raiz emocional lá. Quantas pessoas que, de repente, não sabem e desenvolvem um pânico? Estava no supermercado, de repente me deu uma sensação ruim, um pânico. A pessoa desencadeou um pânico, desencadeou uma ansiedade. Mas de onde está vindo? Da onde? Vamos abrir a nossa mentalidade, pessoal. Não dá mais para ficarmos sofrendo dentro do quadradinho. A mente já se expandiu, a ciência já se expandiu, a nossa doutrina já se expandiu também. Se nós lermos os livros de André Luiz, eles estão extremamente atualizados, pessoal. Atualizadíssimos. Parece que eles escreveram ontem. Como é que pode? Como é que pode? Mas a neurociência, a física quântica, vem... Olha, no capítulo 7, que eu tenho uma predileção por esse livro, né? Os Missionários da Luz. Não os mensageiros, os Missionários da Luz. No capítulo 7, eles vão descrever, se eu não me engano, é 5 ou é 7. Eles vão descrever a chegada deles aqui ao plano e a preparação, né, de uma casa espírita para o trabalho que ia acontecer à noite. Tudo que eles vão fazendo e a ativação que eles vão promovendo nas glândulas pineais, pessoal, dos médiuns e de quem vai participar. Quer dizer, como assim? O que eles estão trazendo para nós de informações? Aí já está colocado a física quântica, já vem mostrando a influência frequencial, já vem falando, né, que nós somos estruturas muito mais complexas e há um intercâmbio dioturno com o plano espiritual. Não é só a hora que você dorme e que você sai do veículo físico com um filetinho de prata e se desdobra. Não, não. O intercâmbio está acontecendo o tempo todo. Né? Tinha a máxima, ora e vigia. Hoje a gente já sabe que é vigie, 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 ore, ore, ore. Porque a intersecção, ela está acontecendo, pessoal. Saia do programa Saúde Plena, que essa é a nossa configuração. Nós viemos aqui com a proposta de ampliar a sua maneira de pensar. Abre a mente. Abra. Se abra. Deixa o preconceito descer e se oportunize a viver melhor. Eu vou deixar uma provocação. Imagine que, então, segundo os espíritos, segundo o livro dos espíritos, uma leve brecha, às vezes, pode ser aberta, aflorando um pequeno véu, né? O doutor Renato falava, um véu é levantado de pouquinho para você dar uma olhadinha. Mas digamos que uma pessoa, este véu que fecha, que a gente pode imaginar como se fosse um véu, ele tem lá as suas... Não está tão colado, vou brincar, não está tão colado. Então, há a possibilidade de, entre aspas, aflorarem mais de uma destas subpersonalidades ao mesmo tempo. Vou repetir. Imagine que este véu pode ser visto e que, de repente, aflora uma subpersonalidade de uma outra encarnação, seriam afloradas mais de uma ao mesmo tempo. Só 2 ou 3. Imagine que a pessoa em si de hoje conviveria, entre aspas, com 2, 3 histórias completamente reais, verdadeiras, vivenciadas, só que atemporais. Só que como o tempo não existe, o tempo é um dogma, digamos assim, humano, imagine que, ao mesmo tempo, estariam vivenciando 3, 4 subpersonalidades em conjunto com o atual. Só que todas se sentiriam ainda em plena existência. Cada uma delas contaria o que estaria vivendo. Uma estaria no mundo interno dela, como diz, quando o espírito passa para o mundo da erraticidade, ele leva com ele o mundo interno. Então, quando a pessoa aparece, ela tem um mundo dela interno. Então, uma é do tempo da Idade Média, a outra pode ser do tempo das cavernas, a outra pode ser do começo do século. Cada uma tem uma história, um mapa de mundo que convivem. E há todas, entre aspas,
muitas vezes se apresentam, se colocam, se falam. E o que quem olha de fora não vai ter lógica, porque a pessoa nunca vai ter uma linha de raciocínio, nunca vai ter um segmento. Se a gente conseguisse perceber que em algum momento tem um raciocínio de uma vida numa existência, de outro tem outra existência. Isto, na nossa medicina, é chamado do quê? Esquizofrenia. Mas na medicina quântica, no projeto quântico, existe um pesquisador chamado Jean-Pierre Mallet, que está falando, ele conseguiu comprovar, pessoal, a teoria dos multiversos, que é isso que o Rubens está falando. Ele conseguiu comprovar através do elétron, né, do movimento giratório do elétron e do entrelaçamento quântico. Ele conseguiu comprovar que existem multiversos, e nós também temos os nossos multiversos. Só que o grande segredo da divindade é esses multiversos estarem alinhados, pessoal, né? Porque quem tem que sobrepujar é a existência atual, porque esta existência que tem que ter o aprendizado. As demais já tiveram os seus aprendizados, né? E agora a oportunidade é desse nosso ser que vem, por exemplo, como eu, como ele, como você, certo? Quando está em desequilíbrio, é a hora que começam as manifestações estranhas. Mas eles existem, então a gente quer falar para vocês, existe. O viés da quântica mostra isso, não sou eu que estou falando, são pesquisadores, esse é um pesquisador francês, vocês podem colocar na internet, Jean-Pierre Mallet, que vai falar da teoria dos multiversos, né? E tem outros autores que já estão falando que existe a inter-relação e a interconexão desses multiversos influenciando o tempo presente, tá? Então, tem muita coisa acontecendo e a gente sabe, né, que ciência, espiritualidade, o espiritismo, ele vem como uma ciência, né, e vai mesclando com a filosofia um modo de operação de se viver. Graças a Deus, por causa destas questões, vieram novos tratamentos espirituais, em que alguns centros espirituais trabalham justamente com este conceito e com essa determinada, que o que fazer com o multiverso, o que fazer com a subpersonalidade que foi aflorada. Porque a subpersonalidade aflorada, muitas vezes, tem vínculo com uma entidade. Né? Então, por exemplo, dizia, puxa, mas a gente tira a entidade de volta. Claro, a subpersonalidade tem um vínculo, então não se descolava. Descobrindo-se um multiverso, muitas vezes você precisa trabalhar a entidade, mas você precisa trabalhar a subpersonalidade que está linkada e que não tem noção, olha que absurdo, não tem noção que estaria numa outra existência. É a subpersonalidade que acaba sendo um ponto de atração, muitas vezes, de um obsessor. Ele não está te obsediando, talvez ele esteja atrás de um fractal seu que esteja no multiverso e que está se manifestando agora. Parece um papo louco, né, gente? Mas não é. É um papo perfeitamente Nós acessível. baseamos aqui em mecanismos da mediunidade. Tá lá. Exato. Você vai buscar isso lá. Ele fala, daí eles contam. O mentor falou, não é animismo. Ele está recebendo o próprio espírito e por isso necessita ser orientado, tratado, acolhido, igual fosse uma entidade. Porque ele tem ligação com aquele obsessor que está lá na ponta, que era uma pessoa que chorava muito, que tinha uma ligação muito grande de arrependimento e tal. Tem uma história muito bonita nesse livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Veja esse livro. Depois a história do Divaldo Pereira Franco, que eu não tenho que comprovar, porque eu corri atrás, porque eu escutei essa história, pessoal, em fita cassete. Tem muita gente aqui que não sabe o que é isso. O Henrique não sabe o que é isso, né? O nosso assessor aqui da TV Mundo Maior. Fita, eu escutei isso aí, eu perdi essa fita. Isso era um tesouro de informação, justamente para trazer esse tipo de confirmação. 2 minutinhos agora. Então, na hora de se despedir, dá o site aí para o pessoal entrar, essa coisa toda. Vamos lá, gente. Se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 120 1838. Vamos exercer aí o nosso campo de contaminação positiva com o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova. Você sabe que essas verbas, elas são revertidas aí nas casas André Luiz. Então, faça a sua colaboração, expanda o seu campo de energia também,
0800 120 18 38. Amanhã é o encontro, né, da Boa Nova, da Rádio Boa Nova, e você também pode fazer a aquisição dos seus ingressos, né? Lá é o mercadolivros.com.br e também você pode acessar o portal, né? Nós temos aí o portal do Mundo Maior, onde você está nos assistindo e também outras pessoas que estão pela rádio podem ir para o portal também nos assistir e começar a compartilhar este programa, pessoal. E todos os outros que temos aqui, comunicadores fantásticos, para que mais e mais e mais pessoas possam ter as suas mentes expandidas, pessoal. Porque a gente consegue sair do sofrimento quando a gente tem conhecimento. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar chateado, mas a gente não fica desesperado. É completamente diferente. O desespero, ele vem por falta de conhecimento. TV Mundo Maior, a equipe da Boa Nova, dessa FM Ampliada, esse trabalho muito bonito que vocês fazem, e eu sei como é as complicações, os entraves que existem vibratórios muitas vezes para sair, mas a gente está agradecendo aqui, esperamos que possamos ter sido úteis para você que nos ouve agora, ampliar a tua percepção do que é o sofrimento e do que é a libertação. Até a semana que vem! Você acompanhou Saúde Plena.